Olá, bom dia. A dengue, a zika e o chikungunya continuam sendo uma preocupação muito grande para as autoridades de saúde, mas nos últimos tempos esses números de registro vêm caindo um pouco. Aqui em São Luís, por exemplo, de setembro do ano passado até setembro deste ano, essa queda foi em torno de mais ou menos 60%. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai falar sobre tudo isso com a gente é o Pedro Tavares, que é coordenador do programa da dengue em São Luís. Bom dia. Bom dia, Elna. Bom dia aos ouvintes todos da Grande Assembleia. Né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Essa queda, assim, 60%, a gente pode dizer que é mais ou menos 60%, né? Assim, em torno de 58%, mais 58%. ou menos, é isso? Mas a gente pode dizer que 58% ou 60% é um índice bastante elevado, né, velho? Como é que a gente chegou até aí, até vamos dizer, exibir números assim tão grandes? Pois bem, a Prefeitura de São Luís, graças a Deus, com um programa que tem bem estruturado, tem tido avanços significativos. E controlar dengue, zika e chikungunya e também baixar a densidade do vetor, que no caso é o Aedes aegypti, não é fácil. Porque você tem que contar com uma arma principal, de ajuda que é a população. Certo. Então o que acontece? Para que se possa fazer isso, a gente tem que integrar e associar várias atividades, como tem se feito no programa, fazendo primeiramente o trabalho que é determinado pela rotina do Ministério da Saúde, mas não se contentando apenas com as ações do Ministério da Saúde. Nós temos incrementado ações na área de educação e saúde, com palestras, com várias atividades em instituições públicas e privadas, de um modo geral, e também um grande trabalho, a bem dizer, de combate e para intervir exatamente na fase inicial de transmissão, com o carro-fumacê, eliminando o Aedes aegypti, no caso da fêmea infectada, e naturalmente não deixando essa doença progredir mais à frente. Quer dizer, vocês fazem o beabá todo que é recomendado, aquele básico recomendado pelo Ministério da Saúde, e depois fazem vamos dizer, a incrementação com as ações que são próprias daqui. É mais ou menos assim todo o município, eu imagino. Mas, por exemplo, dessas três, quando a gente fala em dengue, zika, chikungunya, o que é mais difícil de controlar no caso de vocês? Por exemplo, a dengue é mais difícil porque ele pode ser cultivado dentro de casa. A zika, o que fica mais difícil para vocês? Ou tudo é a mesma coisa? Na verdade, as três, todas elas são preocupações, né? E não é fácil tratar nem de uma nem de outra, né? Envolvendo as três, todas as três são de alto risco. Por quê? Porque o grande problema é o vetor. O vetor, que é o Aedes aegypti, que inclusive agora recentemente, na semana de 15 a 19, fizemos o LIRA, que é o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti. Como é? Lira? Eu pensei que era o bairro. Não é Lira o bairro. Tem um azinho lá no final que caracteriza a Aedes aegypti, tá? Ah, tá. E aí, o que acontece? Em todos esses diagnósticos que nós temos feito, que é recomendado pelo Ministério da Saúde, fazemos 4 no ano, o que está sendo caracterizado agora no LIRA que nós fizemos recentemente? É que o grande nó nosso, o grande problema nosso é a criação de Aedes dentro de casa. Então, 92,1% está no depósito A2, que é todo depósito que você tem ao nível do solo. Então, você pode ter uma caixa d'água, né, que você usa aqui embaixo, você pode ter um tonel, você pode ter um tanque. Então, isso, dentro da casa, é o grande problema nosso em relação à criação do Aedes e, naturalmente, controle da dengue, da chikungunya e da zika. E quando está dentro de casa, eu imagino que seja mais difícil o controle por parte das autoridades, né? Porque se está dentro de casa, é responsabilidade dos moradores da casa, né? Uma caixa d'água, mesmo coberta, aquela que a gente deixa, vamos dizer, lá no quintal, alguém que deixou, mesmo ela coberta, ela representa perigo? Não, ela coberta, né, ela não tendo entrada, né, de forma alguma para o mosquito, não é problema. O problema é que você, de repente, por necessidade vai destampar uma hora qualquer. Aí destampa e depois você não coloca no lugar. Então você dá brecha porque o mosquito, né, pousa ali, desove e naturalmente vai fazer seu ciclo. Então esse é o problema, tá? Mas não é que a caixa d'água fechada... A caixa por si só não é o problema, né? A caixa né? por si só não é problema. Agora, o problema do morador é exatamente deixar essa caixa aberta e naturalmente ao abrigo de entrada dos mosquitos e desovamento. Aí a gente pensa assim, será que o mosquito ele tem um tempo
propício para desova? Ou ele está fazendo isso aí sim o tempo inteiro, seja inverno, verão, chovendo, sem chuva, com calor, com frio? É o seguinte, nesse momento nós estamos em plena estiagem, né? É tempo de verão, né? Um calorzinho Então, bom. um calorzinho bom. Então o que acontece? Nós poderíamos estar zero de infestação de Aedes. Mas nós estamos com 1,5 de infestação, estamos em nível médio de infestação, sinal de alerta, né? E o que acontece é que nós estamos já a partir de ontem e antes de ontem, reunido com supervisores nossos de campo, reunindo com o comitê de mobilização das arboviroses, nós estamos alertando para quê? Em se tratando do que o Aedes tem uma peculiaridade, uma particularidade de que o ovo colocado em determinado depósito, ele passa mais de 400 dias, né? 450 dias inativo. É mesmo? E bastando apenas chegar a chuva, né? Com um pingo d'água para ele eclodir, porque quanto mais tempo ele ficar inativo, mais... Ele pode passar mais de um ano inativo lá, quietinho, se fazendo de morto. Então a nossa preocupação, você tem vários depósitos em terrenos baldios, né? Você tem vários depósitos aí a céu aberto, e que possam estar com esses ovos e naturalmente quando as chuvas chegarem, né, que está se aproximando, esses ovos eclodirem e naturalmente aumentar a infestação do Aedes. Então aí que é o grande problema, tá? Então as chuvas são um momento propício para a propagação, não é? Com certeza. Mas ele não é bobo nem nada, ele se faz de morto esse tempo todinho e a gente está crente que não tem nada lá. Isso é a mesma coisa que o Romário quando jogava bola. Passava 85 minutos sem pegar na bola, mas a hora que pegava, fazia o gol, né? Então, ele é a mesma coisa. Ele passa 450 dias inativo, mas basta entrar em contato com a água, que ele está muito mais apto ao amadurecimento. Rapidamente ele eclode e vai fazer seu ciclo de evolução. Esse período de hibernação, vamos dizer assim, né? Sim. Ele é quase um urso, ele fica lá em hibernação muito tempo, né? Exatamente. Ele fica onde? Em áreas úmidas, em áreas secas? Ele pode ficar em qualquer lugar da nossa casa? Qualquer área seca, em qualquer depósito artificial que possa ter. Aí ele pode ficar numa borda de um tanque, ele pode ficar numa borda de uma garrafa PET, ele pode ficar em qualquer pneu. Vasinho inocente, por exemplo, na nossa casa pode ser um dormitório, vamos dizer assim. Qualquer vaso é um dormitório para o Aedes aegypti. Fica muito difícil o combate dessa forma, Não, né? é por isso que se diz sempre o seguinte, apesar de toda a força de trabalho que tem a Prefeitura de São Luís, com todo o arsenal de ações que desenvolvem, mas a população é a arma principal que nós temos de aliado para combater esse mosquito. E que nós temos que realmente combater porque dengue não deixou de ser problema. Eu espero que a população não sinta-se acomodada, segura por conta disso, com essa onda de dizer que não, dengue baixou e eu vou ter que ficar tranquilo e quieto, né? Negativo, a dengue ela é causada por 4 vírus, o vírus 1, 2, 3 e 4, e nem todo mundo pegou esses 4 vírus. Então, quem já teve um vírus 1 e que porventura vai ter um vírus 2, um 3 ou um 4, ele pode ter uma infecção mais grave. Nós vamos já falar desses 4 tipos no próximo bloco, fazer um rápido intervalo, rapidinho mesmo, só um minutinho, mas a gente volta já para continuar essa conversa, tá? Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa sobre os perigos que representam ainda esse, como é que chama? O vírus não, né? O mosquito Aedes aegypti para toda essa doença, apesar dos nossos 60% de baixa de registro. A população, para a gente registrar um índice desse, ela tem feito a parte dela? Olha, com certeza a gente tem que dar crédito à população e dizer que boa parte dela já aderiu a todas as informações que a Prefeitura tem passado. Mas ainda existe uma parcela ainda resistente, né? Que não deixa a gente entrar em sua casa. Ainda tem ainda isso? Tem, né? Ainda tem pessoas que acham que o produto que se utiliza para tratamento da água, que é recomendado pelo Ministério da Saúde de maneira técnica, não querem que coloque na água, né, o produto. Isso aí é ruim porque, como eu falei ainda agora há pouco, você não sabe se a parede do seu depósito tem ovos. Se tiver ovos e você não trata esse depósito, ele vai entrar em contato com a água e vai naturalmente
eclodir e dar sequência ao seu ciclo. Então, com o produto lá na água, ele vai impedir que essa larva vai crescer, tá? E até porque o ovo a gente não vai enxergar nunca olho nu, se formar no mosquito, tá? Então, é preciso que a população entenda isso também. Deixa o agente entrar em sua casa, deixa ele fazer seu trabalho, deixa ele tratar seu depósito. Porque tratando seu depósito, a sua casa está livre do Aedes e, naturalmente, sua comunidade também toda está sendo beneficiada por isso. Pois é, a gente estava falando nos 4 tipos, né, Quem pegou ele não está imune, ele só fica imune a 1. Ele está imunizado a 1. A 1, né? Quem pegou 2 fica imunizado a 2. Mas isso não significa que quem pegou 1 não pode pegar o 2, o 3 ou o 4? Negativo, está suscetível a pegar. É comum? É comum desde que o vírus esteja circulando, tá? Porque aqui no Maranhão já circularam os 4 vírus. Mas nós estamos aí com uma recessão de ausência em se tratando de alguns vírus aqui em São Luís. O último vírus que foi detectado aqui em São Luís foi o vírus 2. Mas quem não teve o vírus 2 e que naturalmente contraiu o vírus 1, continua exposto para contrair o vírus 2. E contraindo o vírus 2, essa associação entre o vírus 2 e o vírus 1 vai propiciar uma infecção mais grave para você. A gente falou um tempo, doutor Pedro, na questão da dengue hemorrágica. Você falou muito, virou assim um temor completo. Hoje, a gente pode dizer que essa situação está controlada, a gente já não vê o registro de muitos casos, mas isso significa que essa situação está controlada? Não, é o seguinte, olha, a gente tem que falar que o Ministério da Saúde ele vem mudando algumas denominações. E, por exemplo, essa denominação de dengue hemorrágica, ela praticamente foi abolida do país. Ela foi abolida. Hoje nós temos a dengue clássica, né, que é a dengue comum. Você tem a dengue grave, né? Então, a dengue com sinal de alarme e dengue grave. Não chama mais hemorrágica. Não chama mais hemorrágica por quê? Porque o grande problema da hemorragia é que não era só sangramento, que você vinha ter, né, expostamente do lado de fora. Mas é o sangramento interno, né? Então, essa parte de vasos e que você não vê, que só vê através de ultrassonografia ou outro tipo de exame, então esse caracterizava exatamente essa dengue hemorrágica, né? Mas só que não era evidenciado pela população. Então, por isso, o Ministério transformou para dengue grave. Então, quando você está com dengue grave, você tem que ter todo o cuidado para que isso não chegue a um óbito, tá? Mas isso só o médico pode dizer, né? A gente sozinho em casa não vai saber o que a gente tem, se é grave, se é não grave. O certo é procurar um médico. Os sintomas continuam aqueles que a gente sempre falou o tempo todo? Característicos, dores de cabeça, dores nos olhos, atrás dos olhos, febre, né? Até 39 graus, no caso da dengue, né? Porque no caso da chikungunya chega a 40 graus, né? Chega a 40, a zika é mais branda, né? Mas, de repente, é o seguinte, você teve sintomatologia de qualquer uma das arboviroses, seja dengue, seja chikungunya, seja zika, o que você tem que fazer? Não se automedique, procure a unidade de saúde mais próxima da sua localidade, para você ter um diagnóstico médico. E outra coisa, notificar esse caso, porque o importante de toda essa história é você notificar a sua informação da doença. Porque o que acontece? No momento que você está suspeito de dengue, de chikungunya ou de zika, isso quer dizer que um mosquito que lhe infectou está na área. Está na área. E para que se combata esse mosquito que está na área, é preciso que você informe a vigilância. Então a vigilância vai atuar com o agente da casa, né, que vai de casa em casa, e também, imediatamente, ele tem que passar com o carro fumaceiro para matar o mosquito infectado. Entendi, porque se eu tiver, e vocês não tomarem conhecimento que naquela região que eu moro, naquela área que eu moro, aconteceu isso, vocês não vão desenvolver um trabalho dentro daquela área. De jeito nenhum. Isso. Mas agora a outra pergunta é, como é que a gente que é responsável por isso, por exemplo, se eu tive esse problema, sou eu quem vai informar a epidemiologia, ou eu vou para o médico Você vai no posto de saúde, ou vai na unidade de saúde, e lá o médico vai identificar, vai suspeitar que você está com dengue, com chikungunya, com zika, e aí sim, informa a vigilância vai tomar as providências rápidas. Bom, nem a gente que vai lá na vigilância contar isso não, né? Se você puder até ligar para a vigilância e dizer, olha, eu estou com suspeita de dengue, já fui na unidade de saúde, a gente vai tomar medidas mais rápidas até. Tá? Mas tem um acesso fácil? Tem, o 3212-8282, você ligando, você tem
tem um contato direto com a coordenação que passa imediatamente para a gente. 32 12 8282. Então, quem tiver qualquer suspeita assim de que tem, ou você ou qualquer pessoa da sua região, da sua área, do seu bairro está com algum problema, notifica, porque vai ser bem para todo mundo, né? E é isso, viu, Elna, que nós temos feito exatamente, solicitado à população que faça isso, porque se você tem já um caso que aconteceu e que vai ser tratado precocemente, você não vai deixar que sua família, alguém da sua família tenha a doença e outras pessoas da comunidade. Verdade, porque nós vamos eliminar esse mosquito imediatamente. Tem algum ponto da cidade assim que você diga, essa área que precisa de um cuidado mais específico, por isso a gente está tratando de uma forma diferenciada? Tem algum ponto assim ainda? Olha, quem dá esse diagnóstico é exatamente o LIRA, né, que é o levantamento de índice rápido de energia. E aí, esse LIRA, ele demonstra nós dividimos São Luís em 40 estratos. E desses 40 estratos, a gente identifica quais são problemas e quais não são. Por quê? O Ministério da Saúde, ele recomenda que cada município esteja abaixo de 1% de infestação. Mas se nós descermos as localidades abaixo, você vai ter localidades com quase 5% de infestação, muito acima daquilo que é preconizado pelo Ministério. Então, esses bairros que apresentam infestação mais altas, nós elegemos como prioridades e começamos a tratar imediatamente pela prioridade. Esse levantamento é que te dá esse diagnóstico, exatamente, né? Então, você pode falar quais são? Então é o seguinte, nós temos hoje preocupação maior na nossa área central, o centro da cidade, que é o Distrito Centro, que a gente pensa que não tem nada, mas tem, tá? Nós temos todos os estratos do centro, com o índice elevado acima de 1%. E temos a área hoje problemática também, que é do São Cristóvão, né? Toda a área ali do distrito de São Cristóvão e também a cidade olímpica, né? Que sempre está apresentando um índice mais alto em decorrência de quê? De um processo que a população informa que é intermitência de água, que não tem água e que precisa armazenar. Só que armazena de maneira inadequada, de maneira errada. Ah, tá, veja só, o problema, essa questão de infraestrutura, de saneamento também influencia na incidência da doença, com certeza. Com certeza, né? A água e o lixo são fatores preponderantes para a transmissão da dengue, da chikungunya e da zika. Aí nessas áreas, o fumacê está sempre mais presente. Exatamente. O pessoal já aceita assim, vamos dizer, numa boa. Porque o fumacê é o seguinte, quando é que o fumacê é indicado? Quando você tem uma infestação mais elevada, né? E quando você tem as notificações. Qualquer notificação de caso em uma determinada área, o Ministério da Saúde pede que se atue rapidamente. Então, quando tem esse confronto, infestação com notificação, nós atuamos com a nebulização espacial, que é o carro fumacê. Ok, a gente chegou em 60%. 58%, a gente está no nível... Aproximadamente 60%. Aproximadamente 60%, a gente está no nível bom. A expectativa agora? Não, a expectativa, nesse momento, é trabalhar com todos os parceiros, agentes e toda a ala da sociedade de São Luís, já motivando para o princípio de chuva que vai chegar daqui a mais alguns dias. É verdade. Nós estamos muito preocupados com isso. Na verdade, São Luís, esse ano, pode dizer que está parabenizada, né, pelo sucesso que vem tendo na redução dos casos, tá? Mas a gente não pode fazer um estado de abandono, né, e de tranquilidade não pode fazer isso de jeito nenhum. E nós já começamos a alertar a população. Tenha todo o cuidado daqui para frente, porque as chuvas estão chegando. Nós estamos com esses ovos em determinado depósito e é preciso que a população não deixe o mosquito nascer na sua casa. Quer dizer, se a gente não tomar cuidado agora, todo esse trabalho que foi feito até agora, levando a gente a esse índice, pode ser jogado por água abaixo, literalmente. Com certeza pode, porque nós já fizeram uma pergunta para mim sobre isso aí. Por que febre amarela, mais de 50 anos nós não temos, né? E por que dengue, chikungunya e zika persiste? Porque há uma diferença muito grande. A febre amarela tem vacina. A pessoa só pega a febre amarela se não se vacinar. Se não tiver imune, é verdade. Agora, no caso de dengue, chikungunya e zika, nós não temos nenhuma vacina que proteja a pessoa, né, que cause imunidade à pessoa. E dessa maneira, nós precisamos ter um cuidado com o vetor dentro da nossa casa. Então, a vacina, nesse caso, é o cuidado permanente que todo mundo deve ter. Aí vale para a autoridade, vale para a população, para a febre amarela, vale para todo mundo. Todo mundo, né? Preciso que se vacine. E porque a qualquer momento nós poderemos ter um desastre no Brasil
se essa febre amarela se reurbanizar, tá? Não, eu tô falando com relação à dengue, chikungunya e zika, a gente não tem vacina. Não tem vacina. Então, a vacina é o nosso cuidado. Quer dizer, se a gente, nosso cuidado, exatamente. nosso cuidado. Se a gente não tomar cuidado, aí a gente pode mesmo ser acometido. Com certeza, é isso mesmo. E é um cuidado constante, não tem... Permanente. Não tem eu gostei desse mosquito, sabe? Ele é inteligente. É muito inteligente. Ele é inteligente. Ele fica resguardado 400 dias, mais de um ano lá, aguardando a chuva. Ave Maria. As autoridades precisam também ser inteligentes para dar conta dessa estratégia do mosquito, para a gente não sair perdendo de um mosquito, né? Pelo amor de Deus. Mas, Pedro Tavares, parabéns pelo trabalho, parabéns por esses índices que a gente alcançou até agora. Tomara que chegue as chuvas e a gente continue mantendo esse percentual de registro, que está bem legal. A gente podia chegar até mais, né? Mas vamos aguardar a chuva e ver o que é que acontece. Vamos aguardar a chuva. Mas parabéns por tudo isso e um bom dia para você. Eu que agradeço a vinda aqui novamente e dizer à população o seguinte: nós estamos permanentemente nesse trabalho de combate ao Aedes e precisamos intensamente da participação da população. Todo mundo participando, é claro que o resultado vai ser bem melhor. Deixa o agente entrar na sua casa e não vai fazer nada, além de proteger você e sua família. Se ele está lá, é por um motivo bem específico. E teve alguma notificação, teve algum caso? Notifica a secretaria, vá até o médico também se encarrega de fazer esse trabalho de notificação junto à secretaria e você vai estar livrando você, sua família, seu bairro, todo mundo de uma doença que pode ser muito perigosa e levar à morte. Muito obrigada a você, bom dia também. E você já sabe que tudo isso fica à sua disposição no nosso site. Se quiser rever, é só acessar o al.ma.leg.br/TV que vai estar lá tudo à sua disposição. Mas eu vou te esperar aqui todos os dias às 8h30 da manhã, combinado? Tchau!